Obrigado, meu Deus. Somos gratos a Ti nessa manhã. Obrigado pela Tua presença, Pai, aqui nesse lugar. O Senhor que nos dá o privilégio de poder entrar na Tua presença pelo novo e vivo caminho, através do sangue, através da graça. Obrigado, Pai, por hoje podermos ser chamados de filhos, filhos Teus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o nosso direito, essa é a nossa herança em Cristo. Obrigado, porque não importa de onde nós viemos, de onde nós saímos, o que importa é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, através da fé, em nome de Jesus. E nós te aplaudimos nessa manhã, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, meus amados, podem sentar. Aleluia. Vamos compartilhar aqui uma palavra nessa manhã, nesse domingo. E esse é o tema: você não está fadado ao fracasso. Quantos creem que são mais que vencedores? Amém? Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, que diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, as desprezíveis ou desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então nós vemos aqui, queridos, que muitas vezes parece que Deus escolhe os piores seres humanos para usar. Parece que Deus escolhe os mais fracassados, como diz aqui esse texto. Deus escolhe esses seres humanos. Embora que Deus criou os seres humanos para ser a coroa da criação, a coroa da humanidade, a coroa da criação do mundo. Deus escolheu seres humanos para isso, mas eles fracassaram, eles caíram, eles desobedeceram a Deus, se afastaram de Deus por causa do pecado. Mas Deus se agrada, e Deus escolhe esses seres humanos caídos, fracassados, destruídos, para trazer o seu grande plano maravilhoso de redenção, de salvação. E não é baseado na perfeição do homem, mas é baseado na perfeição de Deus. Amém? Então esse é o prazer de Deus. Aonde ele fracassou, Deus trouxe uma história de sucesso, de vitória, de restauração, de redenção, de salvação. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. E nós vemos na própria genealogia de Jesus que Deus pega pessoas, mesmo fracassadas. Aqui em Mateus capítulo 1, se você quiser, a gente pode, eu sei que o texto é grande, mas é importante. Deus pega pessoas fracassadas, pessoas com problemas, pessoas com um histórico ruim, né? A própria genealogia de Jesus mostra um monte de gente com histórico de fracasso,
Um monte de gente com histórico ruim. Quem são essas pessoas aqui? Se você ler aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac e Jacó. Jacó nasceram dele Judá e seus irmãos. De Judá nasceu de Tamar, Zerá, e nasceu deles Esrom casou e também teve um filho chamado Arão. De Arão nasceu Abinadab, de Abinadab nasceu Naasson, de Naasson nasceu Salmão nasceu de Raabe, de Boaz nasceu de Ruth, Obed gerou Jessé gerou Davi, e Davi a Salomão. Daqui fora a mulher de Urias. Salomão nasceu Roboão nasceu Abias nasceu Asaf, de Asaf nasceu Josafá gerou Jorão gerou Osias, de Osias nasceu Jotão nasceu Acás, de Acás nasceu Ezequias gerou Manassés Amon a Josias a Jeconias e seus irmãos no tempo do cativeiro da Babilônia. E depois da deportação da Babilônia, nasceu Jeconias, que gerou Salatiel Zarobabel a Abiúde a Eliaquim a Azor nasceu Sadoc nasceu Aquim nasceu Eliúde gerou Eleazar nasceu Natã nasceu a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Amém? E nós olhando para essa genealogia aqui, quanta gente problemática, quanta gente fracassada. Mas o interessante, queridos, que Deus escolheu esses seres humanos cheios de mazelas, cheios de fracasso. Talvez você diz assim: eu não vim de uma das melhores famílias da minha nação. Mas nem na genealogia de Jesus, quando a gente olha para o nosso histórico familiar, quando a gente olha para trás e vê quem foram nossos antepassados. Eu estava até meditando nisso aqui, dizendo assim: meu Deus, se eu olhar para os meus antecessores, para os meus antepassados, para a minha genealogia, não teve um bom histórico familiar. Se eu olhar para a genealogia dos meus pais, da minha mãe, não teve um bom histórico. Mas é a partir daí que Deus trouxe a redenção para a nossa casa. Amém? A partir daí que Deus trouxe a salvação. Aonde tropeçamos. Então, queridos, é importante que essa pergunta: por que as pessoas são problemáticas? Por que as pessoas são como elas são? Essa é uma pergunta que vem sendo objeto de estudo por toda a humanidade. E, inclusive, esses estudos desenvolvidos para descobrir o que há de errado no ser humano, eles deram à luz a 3 teorias muito importantes, que são muito conhecidas no meio acadêmico até hoje, desde o século passado para cá. Não é? Por que as pessoas são como são? Para responder essa pergunta, por que as pessoas têm problemas? Por que as pessoas são problemáticas? Por que as pessoas, elas vivem o que vivem? Qual é a causa dos problemas sociais, dos problemas da humanidade? Por que as pessoas têm as suas mazelas? 3 teorias foram desenvolvidas para explicar isso, para explicar o problema do homem. A primeira teoria é chamada de geneticista. E esse autor, esse doutor, esse estudioso chamado Franz Kriegs, que ele se baseou em outro estudioso, um fisiologista russo chamado Ivan Pavkov, que estuda os problemas humanos a partir da genética, dizendo que os problemas humanos são passados de pais para filhos através de uma memória celular ou molecular que vai passando, do avô para o neto, para
para o bisneto, para o tataraneto, e assim vai. Os problemas são passados de geração em geração. Tem razão, tem fundamento isso? Em certo ponto tem. Mas tem outra teoria que é uma teoria, que é a teoria psicológica, que mostra que, essa aqui já é um famoso, que todo mundo estuda nas universidades de psicologia, né? Sigmund Freud, pai da psicologia, da psicanálise. Ele diz que essa teoria aqui, ela é interessante porque mostra que as mazelas humanas, elas são passadas para as pessoas através do meio onde elas vivem. Elas são criadas na sua família, no seu ambiente, onde elas foram criadas, elas sofrem influências. Se tem um lar que foi desequilibrado, os filhos também serão desequilibrados, e assim eles construirão lares também desequilibrados, vão passar para suas futuras gerações os problemas psicológicos, as pressões, as cargas emocionais, os traumas que eles viveram na sua família, são passados para as futuras gerações. Tem um pouco de verdade nessa teoria? Tem um pouco de verdade também nessa teoria. Mas uma terceira teoria que foi criada, e essa aqui também, todo mundo que estuda ciências sociais já leu, já ouviu sobre a teoria social, teoria sociológica, criada por Karl Marx. Quem já estudou sabe. Karl Marx é muito conhecido no meio acadêmico também. E essa teoria social de Karl Marx dizia o seguinte, que o homem, a sua relação com o trabalho, com o capital, com o dinheiro, isso faz a diferença na vida dele. Se um cidadão vem de uma sociedade onde ele vê problemas, onde ele passa fome, onde ele não tem o saneamento básico, a saúde básica, ele convive com pessoas lá do submundo da sociedade, onde ele vê pessoas brigando toda hora, problemas morais, a vizinhança ali, o marido batendo na esposa lá próximo e tudo. Então quem vive nessa sociedade que não tem capital, que não tem recurso, que não vive, ou seja, aquelas pessoas que são os menos favorecidos da sociedade, que sofrem mais com a desigualdade social, esses aí têm a tendência de serem pessoas mais problemáticas. E daí vêm os problemas das pessoas. Tem um pouco de verdade dessa teoria? Também tem. Porém, queridos, o que é interessante é que, quando a gente olha para estas coisas que a sociedade cria para explicar o problema da humanidade, a gente vê que tem um pouco de verdade em todas essas coisas, mas quando nós olhamos para a história de muitas pessoas que até viveram em lugares assim, que viveram em família complicada, que viveram uma sociedade complicada, ou que tiveram o histórico de um pai que bebia, mas que elas não repetiram isso na sua vida. Elas não trouxeram para a sua família, não trouxeram para si essas mazelas. Então, nem tudo o que essas teorias sociais dizem é de fato. Nem tudo essas ciências, elas explicam, realmente elas não são capazes de explicar o problema do coração das pessoas, coração dos homens. O maior problema da humanidade que levou ao fracasso é o pecado. É o pecado. Esse é o maior problema. Esse é o maior causador das mazelas sociais, das mazelas morais, das mazelas familiares, dos problemas em que as pessoas vivem, a situação em que as pessoas vivem. Esse é o maior problema. E nós olhando aqui para essas teorias aqui,
baseando na genealogia de Jesus, nós podemos aqui avaliar o seguinte, e até perguntar, mas o que isso tem a ver com a genealogia de Jesus? O que isso tem a ver? É que Jesus, ele nasceu numa família complicada. Ele veio de um histórico complicado de família. Se você olhar aqui para a família de Jesus, cada pessoa que nasceu na genealogia de Jesus, e é interessante que Jesus poderia ter vergonha dos seus antepassados, né? Qualquer um de nós, quando a gente tem uma pessoa complicada na nossa família, a gente não quer falar para as pessoas, né, sobre aquela pessoa. A gente quer falar daquele filho que é estudioso, daquele parente que cresceu na vida, aquela pessoa bem-sucedida, que todo mundo gosta, que é famoso, que tal. Desse daí a gente gosta de falar. Mas interessante que Deus não tem problema com isso. A Bíblia não tem problema com isso. A Bíblia revela exatamente quem são as pessoas, como que elas viveram, não esconde. Deus não chegou lá e disse, olha, tira esse cara aqui, porque esse camarada aqui vai pegar mal, hein, Deus? Escrever aqui esse histórico, esse cara aqui é muito... Por exemplo, Judá e Tamar, parece até um casal bonitinho, né? Judá e Tamar. O problema é que Judá era o sogro e Tamar era a nora, que geraram um filho de um incesto, de um problema familiar muito grave. E Deus não disse, tira esse daqui, tira esse da história, porque vai pegar mal lá para o nosso filho Jesus, que vai nascer lá na frente, no histórico familiar terreno dele, ter uma pessoa que cometeu o incesto aqui. E a gente vai vendo outros, Salmão e Raabe. Quem era Raabe? Raabe era a prostituta de Jericó, conhecida por todos como a prostituta. Uma mulher com uma memória de lembranças horríveis, promiscuidade, tudo isso. Mas Deus não disse, tira ela daqui, porque tira-se esse casal, não coloca aí, vamos mudar, vamos pegar um outro. Mas a Bíblia revela exatamente o que aconteceu na complicada família de Jesus. Deus não esconde as mazelas, Deus não esconde os pecados daqueles que Ele levantou, daqueles que Ele usou como um canal. Não é na perfeição humana, não é na justiça humana que Deus edifica a sua graça, a sua salvação, o seu plano de redenção. Não é na nossa perfeição. Agora, isso nos dá o direito de pecar? Claro que não, porque nós somos agora filhos da graça, né? Filhos da redenção. Nós devemos viver assim como Deus nos chamou. A exemplo do nosso irmão mais velho, Jesus. E a gente olha pessoas com práticas horríveis aqui, Davi, Batseba, estão na história, estão na genealogia de Jesus. E poderia esconder, tira essa história de Davi aqui, não coloca Batseba, aquele caso lá do adultério de Davi, que além do adultério também teve um homicídio e uma série de consequências, de problemas que aconteceram aí. Mas está aqui na genealogia complicada de Jesus, de pessoas com problemas. Salomão, também uma história que a Bíblia não esconde, que foi um homem que teve muita sabedoria, buscou de Deus, mas depois ele se desviou, se afastou de Deus, e um homem com uma obsessão terrível, acumular mulheres, um harém com 1000 mulheres, mais 300 concubinas, 700 mulheres, 300 concubinas, um harém com 1000 mulheres. Esse homem complicado está aqui na Bíblia, a história dele, na genealogia de Jesus. Aí você vê lá na frente Roboão, alguém que dividiu o reino, que estabeleceu uma ditadura em Israel. Esse homem mau deveria ser tirado da história da nossa nação, deveria ser tirado da história da nossa genealogia. Mas não, Deus colocou ele aqui. Nós vemos Manassés, um homem que ele procurou desobedecer a Deus, fez tudo que ele descobria que desagradava a Deus, ele fazia. Segundo a Bíblia mostra isso, que ele procurou fazer tudo o que era contrário à lei, tudo o que era contrário a Deus. Se tornou um homem promíscuo, bruxo, buscou espíritos, entidades. Manassés
depois se arrependeu, trouxe consequências horríveis para o reino por causa dele, vieram as consequências horríveis para Israel, ocasionou aí, foi o início do cativeiro, né? Mas esse homem está na genealogia de Jesus. Por quê, queridos? Porque nós aprendemos uma coisa interessante, que Deus, eu até anotei aqui, Deus pega o fracasso humano e constrói uma nova história sobre a nossa vida. Não importa que família que você veio, não importa o seu fracasso do passado, seu histórico. Talvez até tenha vergonha de citar quem era o meu parente lá, o meu bisavô, meu tataravô. Talvez isso para nós seja uma vergonha, mas a Bíblia não esconde quem eram os parentes de Jesus. E por que a Bíblia não esconde? Porque o reino de Deus, o plano de redenção, a graça de Deus, ela não está baseada na perfeição dos homens. Quando a gente olha Jesus escolhendo os seus discípulos, ele poderia ter escolhido os melhores, ele poderia ter ido lá na faculdade lá dos rabinos de Jerusalém, pegado alguns discípulos ali, alguns estudiosos, alguns escribas, alguns bem inteirados sobre a lei, alguém que já tivesse pelo menos um conhecimento básico das coisas mais aprofundadas, mas ele foi lá e pegou as pessoas, os menos capazes, os mais improváveis do ponto de vista judeu, ponto de vista social, espiritual e tudo, homens brutos, homens lá que estavam na beira do lago, estavam pescando, estavam lá. Jesus foi lá para ensinar. Ele poderia ter pego os melhores, como diz no texto que nós lemos de Paulo, não foram muitos os qualificados, os poderosos, os habilidosos, aqueles que são, esses aqui não são nada, esses aqui não eram nada, não representavam nada, mas Deus pegou as coisas que não valiam nada para fazer dessas pessoas, para formar através dessas histórias de fracasso, de derrota, para através desse quadro ruim de fracasso humano, construir um quadro de sucesso, de vitória para o seu povo escolhido, chamado pelo seu nome. Amém? Essa é a nova história que Deus constrói através do fracasso. Nós não está, meu pai, como diz aqui a teoria geneticista, né? De Scrix, que fala, porque se o meu pai for um beberrão, é bem provável que também o filho vai ser beberrão, que vai passar essa memória pelas células, pelas moléculas, e vai chegar de geração em geração. Como é que isso pode acontecer? Existe probabilidade de que, às vezes, são passados alguns problemas genéticos mesmos. Alguns problemas genéticos são passados de pai para filho, histórico, né, na família. Mas toda hora a gente vê pessoas quebrando esse padrão. Gente que nasceu numa família complicada e ruim, mas que se tornou um instrumento poderoso, que se tornou uma pessoa de uma humanidade finíssima. Amém? Gente que veio de um padrão, de um histórico, gente como eu, gente como você, que veio lá de uma história de fracasso, de derrota. Mas você não precisa repetir isso na sua geração. Essa teoria geneticista, ela influencia muito aquela questão das maldições hereditárias. Eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Tem maldição hereditária ou não tem? Isso aqui deixa para os mais estudiosos, né? Mas não vou entrar. Agora, eu posso ter uma nova história. Amém? Deus era a nossa história do fracasso, do passado, do pecado, do mundo, da nossa herança, do nosso histórico, da nossa genealogia passada. Deus zerou tudo isso aí e confinou tudo, convergiu tudo para a graça maravilhosa de Deus que salva todos os homens, que transforma todos os homens. Amém? O apóstolo Paulo disse assim, olha, vocês não são obrigados a viver segundo a herança deixada pelo apóstolo Pedro,
né, deixada pelos vossos pais. O vosso fútil procedimento, essa herança passou. Daqui para frente, você tem uma nova vida, você tem uma nova história. Se a sua história ascendente foi de fracasso, mas a sua história descendente vai ser de vitória, vai ser de sucesso. Amém? Porque através de você, a partir de você, começa uma nova história. Zera aquela história passada. E tanta gente aqui, queridos, que nós vemos, gente que talvez Maria poderia dizer assim: meu Deus, ela jamais poderia pensar que o Salvador viria dela, porque se ela olha para a sua história, para a genealogia, o José, a Maria, como é que o Salvador pode? De mim, o anjo apareceu lá para ela e disse: bem-aventurada, salve, salve, mulher abençoada, o Senhor é contigo e tal. Deus se agradou de escolher, fazer de você a mãe, né, do Salvador, colocando aqui palavra diferente aqui. E ela poderia talvez dizer assim: não, mas espera aí, deixa eu quebrar um monte de maldição que eu tenho aqui, porque eu sou filho da Tamar, sou herdeiro lá da Tamar, lá da Batseba, lá do Manassés, desse povo, tudo que trouxeram um monte de herança maldita sobre mim. Ela poderia ter dito isso, mas sabe o que Maria fez? Ela simplesmente buscou a Deus, ela simplesmente adorou o Senhor, ela simplesmente tinha uma vida na presença de Deus. Por isso, querido, e quando nós temos uma vida na presença de Deus, e ela mesmo disse assim: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela mesmo declarou isso. Em outras palavras, se nós temos uma vida no altar, se nós temos uma vida na presença de Deus, não importa o que aconteceu, não importa o nosso passado, o nosso próprio passado, não importa de onde nós viemos, o importante é que Deus, Ele está aqui para trazer uma nova história de sucesso, de vitória sobre a sua vida. Você não precisa viver as mazelas dos vossos pais, você não precisa viver o histórico lá, maldito que aconteceu lá na vida de alguém. Não, você tem uma nova história construída pelo Senhor, amém? A sua nova história é uma história vitoriosa, é uma história de sucesso. Em nome de Jesus você vai viver essa nova história, como nós cantamos sempre, né? Que Deus tem uma nova história para a nossa vida. Deus é um Deus de um novo começo, Deus é um Deus de uma nova história, Deus é um Deus de uma nova herança, de uma nova identidade, de um novo destino, de um novo potencial. Deus é um Deus de novas coisas sobre a nossa vida. Desde que faço novas todas as coisas, das suas iniquidades não me lembrarei, dos seus pecados não terei memória, diz o Senhor. Um dos profetas falou sobre isso, Miqueias. Uma nova história Deus tem para nós. Então nós vemos Jesus, que veio de um histórico familiar ruim, segundo a carne. Porém, segundo o Espírito, Jesus era filho da perfeição de Deus. Talvez você diz assim: segundo a carne, eu sou filho de um pai alcoólatra, de uma mãe que me abandonou. Eu tive um avô que era matador de gente. Tem um histórico de gente ruim na minha família. Segundo a carne, porque segundo o Espírito você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus, você é filho da perfeição de Deus. Essa é a sua nova história. Essa é a sua nova herança. Então, a pergunta que eu quero fazer nessa palavra, nessa manhã: o que você pensa de você mesmo? O que você pensa, muitas vezes, o que muitos cristãos às vezes não experimentam, não vivem o melhor de Deus na sua própria vida, às vezes é por causa da sua própria autoimagem. O que elas pensam a respeito delas mesmas, o que elas pensam, se a fé delas está baseada em crenças, se a fé delas está baseada em muitas coisas, né, que aconteceram no passado. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus, a Bíblia diz em Gálatas 3,13, querido, que Ele se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Gálatas 3,13 é um versículo importante da Bíblia, para que a gente não fique pensando: meu Deus, eu acho que eu não venço esse pecado. Por quê? Porque existe um demônio que está viajando aí pela minha
pela minha herança, pela minha genealogia, quem sabe de quantas gerações passadas, e está aqui me oprimindo. Não, meu irmão, se você já passou pela cruz, você passou pelo Calvário, então você tem que dizer assim: basta, agora eu tenho uma nova herança. Eu não vou ter essa imagem negativa de que as trevas têm mais poder do que a palavra de Deus na minha vida, de que Satanás tem mais poder do que as promessas que Deus tem para mim, porque ele não tem, ele é derrotado. Jesus já tomou a chave do inferno, já saqueou as almas que estavam indo para lá, e já colocou no reino de Deus, e você é uma delas. Então Deus tem algo poderoso para a sua vida, amém? A sua nova identidade agora é de um mais que vencedor, é de um filho legítimo de Deus. Deus é o nosso Pai autêntico, e a sua herança vem dele, em nome de Jesus. Ainda que na carne foi tudo isso, mas no Espírito você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala lá em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem já está em Cristo Jesus aqui? Essa é a sua nova identidade. Você que já tem Jesus, você que já entregou sua vida para Jesus, você tem uma nova identidade. Olha para alguém e diz assim: parabéns, você é meu irmão, você tem uma nova identidade. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, Jesus te chama hoje para você ter uma nova identidade, para você ser uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, não importa as mazelas hereditárias que nós trouxemos lá, os traumas psicológicos que nós carregamos lá da nossa família, como diz o Sigmund Freud, né? Não importa se nós viemos ali de um contexto social complicado, difícil, que trouxe problemas para a nossa vida. Não importa. O que importa é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, em nome de Jesus. As coisas velhas, inclusive todo fracasso, tudo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Você não está fadado a fracassar, você não está fadado a viver o fracasso pro resto da vida. Você foi chamado para ser o mais que vencedor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Quem é você? Você é um mais do que vencedor. Quem sou eu? Um mais do que vencedor, através da palavra de Deus. Lá em Romanos 8:37, né? Em Cristo nós já somos mais. Diga mais. Não é só um vencedor. Somos mais que vencedores. Cadê os mais que vencedores? Só os homens. Cadê os mais que vencedores? Só os homens. Então, cadê as mulheres mais que vencedoras? Dê um aplauso para Jesus, aleluia. Só os mais que vencedores. Esse é o milagre da graça, esse é o milagre da cruz, esse é o milagre da redenção. Deus pega toda a história de fracasso humano e Deus, para mostrar que não há nada em nós que Deus possa, não há nada no homem que Deus possa usar como um insumo da sua graça, como um insumo da sua redenção, mas que exatamente, como disse Paulo, as coisas loucas do mundo, Deus pega para construir a sabedoria de Deus. As coisas terríveis, o histórico terrível do mundo, Deus pega para construir a sua santidade. Amém? Na carne, a glória humana se perdeu, mas pelo Espírito, a glória de Deus está em você. Fique de pé, querido, nessa hora, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos, adore o Senhor por um instante, em nome de Jesus. Talvez você tenha pensado, quem sabe você tem carregado uma autoimagem negativa, pensamentos negativos. Como é que eu posso ser um vencedor tendo a família que eu tenho? Como é que eu posso vencer, pastor, com um tipo de avô, com um tipo de pai, com um tipo de mãe? Querido, Deus, Ele zerou o seu histórico passado. Ele está construindo uma nova história a partir de você. Ele quebrou todo estigma de maldição. A partir de você, Ele quer construir uma nova história familiar, uma nova história no seu reino.
Você não está fadado a repetir a história dos antepassados. Não. Jesus não poderia ser o Salvador do mundo se ele olhasse para o histórico segundo a carne dos homens. Seu histórico segundo a carne era de uma humanidade fracassada totalmente. Mas ele não olhava para esse histórico segundo a carne. Ele olhava para as suas raízes. Ele olhava para o céu. Ele olhava para Deus, da perfeição divina. Ele é filho da perfeição divina de Deus. Veio aqui esse mundo para nos salvar, para nos redimir. Sabe, eu gosto de uma historinha que eu vi muito tempo atrás, que um avô chegou na casa da filha e ela tinha colocado o seu netinho de castigo dentro de um cercadinho. Aí ele correu lá, ia carregar. A filha disse: não, pai, ele está de castigo, ele não pode sair daí. Aí o avô ficou lá, tentando, querendo, e o netinho levantando as mãos, os bracinhos, querendo sair de lá. E o avô ali com o coração super apertado. E aí o avô achou um jeito de resolver o problema. Ele entrou lá no cercadinho e ficou lá junto, até que o castigo do neto terminasse. E é isso que Deus fez com a gente, né? Ele veio a esse mundo, ao nosso cercado de derrota, de sofrimento, de perdição. Entrou aqui no nosso cercadinho e ficou aqui conosco até que a penalidade do nosso pecado fosse toda resolvida. E hoje nós estamos nos braços do nosso Pai Celestial. Hoje nós temos uma nova história que Deus fez para nós. Não importa a sua história, querido. Pode ter sido uma história de tragédias sobre tragédias. Não importa, não importa, não importa. Porque Deus, Ele te escolheu para fazer parte dessa família de mais que vencedores. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro agora por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, quantas pessoas que carregaram tantas mazelas, que têm memórias terríveis, que tiveram motivos para não dar certo, para dar errado. Talvez alguém está dizendo assim: eu tenho tudo para dar errado, porque eu vim de um histórico complicado, de uma herança complicada, de uma genealogia complicada. Eu tenho tudo para dar errado. Ainda que você tem tudo, ou tinha tudo para dar errado, mas agora você tem tudo para dar certo, porque você nasceu da água e do Espírito. Você recebeu o Espírito da perfeição que está em nós, o Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vivificará a nossa história. Ele vivificará até os nossos corpos mortais. Ele vivificará. Ele gera uma nova natureza dentro de nós. Não a natureza da carne, da perdição, do pecado, do histórico ruim da carne. Ele gera a natureza divina. Glória a Deus, obrigado, Pai. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você pode cantar e declarar diante dEle quão bom Ele tem sido? Quão maravilhoso. Fui Quão adotado maravilhosa é a sua graça. Filho, sou co-herdeiro com Jesus. Quão maravilhosa é a sua herança. Em uma grande família, batizados Aleluia. no Teu Espírito. Quão maravilhosa é a sua redenção. Como filho, Nós te sou adoramos. co-herdeiro com Jesus Cristo. Quão maravilhosa Em uma é grande família, sua vida, batizados no Teu Espírito, o seu reino. Fui adotado como filho. Quão maravilhosa é a sua Sou presença. co-herdeiro com Jesus Cristo. Esse Deus que Tenho uma transforma a grande nossa história família, de fracasso em uma história de Fui sucesso. adotado. Fui Esse é o adotado nosso como Deus. filho.
sou co-herdeiro Esse é o com milagre da Jesus graça. Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ser. Desfrute da graça, desfrute da presença. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre seus. Clamamos, Abba, Pai. Quem é você em Cristo Jesus? Não aceite aquela Clamamos. autoimagem negativa de si mesmo. O inimigo toda hora vai chegar com você, vai dizer assim: você não é ninguém, você é um derrotado, você é um fracassado. Você vai dizer na cara dele, dizer assim: você é mentiroso, você é mentiroso. Eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor. Segundo a carne, eu tenho um histórico ruim, mas segundo o Espírito, eu sou filho da perfeição de Deus. Sou filho de Deus, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Aquele que começou uma boa obra em mim, ele ainda não concluiu, mas ele vai concluir, ele vai completar até o dia do arrebatamento, até o dia de Cristo Jesus. Essa obra vai completar. Aleluia, eu sou filho da eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O menino não nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O nome dele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele que está conosco, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o primeiro filho de Deus, Ele é o primogênito de Deus. Ele veio como unigênito, mas agora não é mais o unigênito, agora Ele é o primogênito, porque todos nós somos filhos da perfeição de Deus, segundo o Espírito de Cristo que Ele fez habitar em nós. Aleluia. E eu quero nessa manhã, querido, perguntar para você, se você já entregou sua vida para Jesus, mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu te peço, a Bíblia fala: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus te chama por amor, Deus te chama por amor para ser filho, para ser herdeiro dessa promessa, dessa herança. Não importa os seus antepassados, não importa a sua vida na carne. Se você nascer de novo, você vai ser filho de Deus, vai ter uma nova natureza. E se tem alguém aqui, levanta a mão assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém? Se tiver, amém? Alguém que quer reconciliar? Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Quantos? Amém. Se tiver alguém aí do seu lado que ainda não nasceu de novo, pergunte para ele: você não gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje, nascer de novo? Se já nasceu de novo, então amém. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia. Aleluia. Você está do lado de um mais que vencedor. Olha para ele e diga assim: você é mais que vencedor. Amém? Você é o mais que vencedor, meu irmão. Por isso essa semana não será uma semana de fracasso, será uma semana de vitória. Será uma semana sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 91 que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa. Você é mais que vencedor. E eu quero que você estenda a sua mão lá na direção da sua casa. Você sabe para onde fica a sua casa aí? Amém? Glória a Deus. Estenda para lá. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, nós declaramos o nome de Jesus, que Tu és o nosso Deus, que o Senhor traz redenção nessa cidade. Nós já vemos Santarém, Pai, lavada, redimida pelo sangue de Jesus. Nós já vemos, Pai, um avivamento total nessa cidade, em cada beco, em cada rua, em cada casa, em cada família.
Nós tomamos posse disso agora, Pai. Como igreja nós profetizamos em nome de Jesus. O Senhor é que abençoa a nossa saída, a nossa entrada e a nossa saída. Guarda o teu povo, meu Deus, das ciladas malignas, no trânsito, na sua saída de casa, Pai, a sua jornada, o seu trajeto diário. Coloca anjos lá, protegendo e guardando, meu Deus, todos os dias desta semana, desse mês, desse ano e sempre. É o Senhor que abençoa e guarda a nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, a sua família, a sua casa, e te dê a paz todos os dias da sua vida. Quem recebe, diga amém, eu recebo. Deus abençoe, querido, vá na paz, tenha uma semana de milagres, em nome de Jesus.